Oi de Voltei? novo. Estamos de Voltou. volta! Isso! Bom, então tu comentou com a gente das tuas pós-graduações e aí falou também da tua experiência na empresa da tua família. E aí eu acho que segue daí, porque ele a partir daí caiu. Perfeito. Aí começou a minha paixão pela gestão empresarial, né? Acabei então trabalhando em escritório de contabilidade, então aí a gente acaba lidando com diversas empresas e tive um contato com vários cursos do Sebrae que eu fazia, sempre admirei o trabalho do Sebrae enormemente, e como que eu faço para trabalhar nessa empresa. Então, me inscrevi num concurso, né, passei nesse concurso, foi um ano quase de etapa de capacitação, de classificação, até conseguir. Então, teve prova de escrita, teve prova objetiva, teve entrevista, né, toda uma pontuação, né, e ainda mais um mês de capacitação, né, e aí sim conseguimos, enfim, trabalhar aí para o Sebrae. Então, o que é legal do programa, né, o qual eu estou fazendo parte? Ele trabalha o aumento da produtividade nas empresas. De que forma? Aumentando o faturamento ou reduzindo custos. Então a gente monta um plano de ação, sempre aí organizado conforme a realidade de cada empresa, né? Não é, como eu digo, não é uma forma de bolo. Não tem Não um existe passo a passo. receita para todo mundo, né? Não existe. E então a gente procura agregar a realidade dessas empresas. Concluímos um primeiro ciclo agora, dia 28 de junho, né, contemplando 22 empresas, né, então empresas Inclusive maravilhosas nós. aí, inclusive a agência 97K, que, né, preciso destacar e teve um empenho muito legal no nosso processo. E tivemos cases muito legais aí que puderam contribuir, né, que de fato agregou a inovação, né, aonde entra a inovação no meio disso tudo. A inovação hoje, quando a gente pensa, às vezes pensa diretamente ligado em transformação digital ou em conhecimento tecnológico, que de fato também é uma inovação. Mas dentro das micro e pequenas empresas, pequenas alterações no processo, né, seja aí às vezes definição de meta, que é uma coisa básica, reunião com a equipe, discutir assuntos, acaba trazendo um resultado bem interessante. E foi mais ou menos por esse caminho que a gente contribuiu. Agora estamos iniciando um segundo ciclo desse programa com outras 25 empresas, não só de Camaquã. Agora a gente está abrangendo desde Dom Feliciano até a Barra do Ribeiro. Tem empresa de chuvisca, tem empresa de cristal, Arambaré, Cerro Grande do Sul, Dom Feliciano. Então, ampliando aí bastante o leque de atuação do programa Ali. Então, eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse programa, porque é a primeira vez que a nossa região tem um profissional qualificado para estar exercendo. Esse programa existe há 10 anos em todo o território nacional, inclusive no Rio Grande do Sul. E é a primeira vez que a gente está podendo, né, ter essa oportunidade. O bacana desse projeto é que ele é 100% subsidiado pelo Sebrae. Ou seja, não tem nenhum custo para a empresa participar. A empresa participante vai receber um atendimento exclusivo, gratuito, personalizado, né? E totalmente voltado para o negócio. Então, eu tenho muita alegria de fazer E parte desse programa. também tem uma oportunidade de fazer parte de um networking, né? Porque essas empresas que estão participando acabam fazendo essas trocas também. Isso é muito legal. Exatamente, Vicky. Isso é uma das coisas mais interessantes, porque além dos encontros individuais que eu tenho com os empresários, a gente faz os encontros coletivos. E dentro desses encontros coletivos, né, troca-se experiência, faz networking, faz novos parceiros comerciais, apresenta a sua empresa. Então, até a partir do grupo inicial que a gente tinha, agora está se criando um grupo dos empresários da região
da nossa região. Então, né, dando continuidade a esse networking que cada vez se fortalece mais. Que Então, máximo. é muito bacana. Então tá, então vamos começar com a parte prática aqui da nossa conversa. Estou pensando em empreender. Giovanni, qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Que legal. Vicky, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem dois tipos principais de empreendedorismo, né? Aquele empreendedorismo por necessidade, que é o que nós estamos vendo muito acontecer hoje em dia. Pessoal, pandemia, né? Ficou desempregado, enfim, precisou empreender de alguma forma. Então, a gente tem esse viés. E o outro viés que é do empreendedor por oportunidade. Então, identificou lá no mercado uma deficiência, enfim, e resolve empreender. Primeira coisa que a gente precisa pensar, que dor o meu produto, o meu serviço resolve, né? Às vezes, né, quando a gente faz o empreendedorismo por necessidade, a gente pula etapas. A gente quer começar a vender, né? Compra por um preço, vende por outro e segue. E ok, quando tu está na informalidade, né, geralmente assim, ou no máximo um MEI, isso é normal acontecer. Mas ainda assim é um passo inicial. Então, essa demanda que está se criando, essa dor, é uma dor minha ou é uma dor coletiva? Porque às vezes a gente pensa, eu adoro comer brownie. Brownie, é delicioso, sei fazer, fica gostoso. Mas, sei lá, o mercado está saturado, ou é uma coisa que só eu gosto, é a minha receita que o pessoal de casa come e diz que é bom só para não fazer desfeita, né? Não faz um estudo, enfim. Então, tem que entender essa demanda. E para isso é importante fazer um estudo de mercado, né? Aonde eu estou entrando? Aonde eu estou enfiando meu pé? Né? Por isso que é o ideal fazer uma prototipagem, que é uma das ações que a gente faz durante o programa ALI. Né? A prototipagem, o que é? Ela é uma testagem no mercado da viabilidade de uma ideia. Então, a prototipagem, por exemplo, né, do serviço e resolveu abrir uma loja de roupa. Bom, o mercado da loja dessas roupas, como é que tá? Não está saturado? O que tu vai ter de diferente para oferecer? Né? Daqui a pouco, tu faz esse estudo, essa prototipagem antes, identifica a necessidade e vê, olha, e vê se isso tem aderência, adesão. Não tem? Bom, não vou investir nisso. Né? Economiza o teu tempo, economiza o teu dinheiro e vai para outro caminho. Porque daqui a pouco é mais interessante esse dinheiro estar lá guardado no banco e tu pensando em como dar esses passos do que seguir, né, num caminho escuro. Né? A gente precisa dessa lanterna através desse estudo de mercado e dessa prototipagem. Então, a minha dica aí para os primeiros passos é isso. Planejamento, entenda aonde você está indo e, principalmente, né, que dor isso resolve. Né? Daqui a pouco é uma oportunidade passageira. Acho que até eu tenho um case legal assim, disso, que é de não analisar, fazer uma análise SWOT, que a gente chama, né? Que analisa as oportunidades, as ameaças, as fraquezas e as fortalezas das empresas. É algo bem prático de fazer. Mas eu conheço o caso de um empreendedor que terminou a sua rescisão de trabalho, recebeu uma boa quantia e resolveu investir num setor que fazia dinamites, dinamites não, uma peça específica para dinamite para usar na mineração. Tá? E aí o que aconteceu? Ele investiu, porque era difícil, essa peça tinha muita saída,
encontrou essa oportunidade. 3 meses depois, saiu uma lei federal proibindo o uso de dinamites dentro das minerações. E esse empreendedor já tinha investido lá 50, 70 mil reais para comprar a máquina, o torno, sei lá, enfim. E perdeu seu investimento. Perdeu esse investimento. Então não fez esse estudo, né? Olha, se mudar a lei, né? Lógico que isso era uma coisa que já estava em tratativa, então ele podia ter meio que analisado. Então tem vários cenários que a gente tem que analisar antes de dar esse primeiro passo. Então, planejamento. Tem que arriscar, mas arriscar com consciência, né? Aqui já chegou uma pergunta para nós, do Márcio Gouveia, perguntando: qual a medida de tempo para retorno de um investimento? Bacana. Márcio, não tem uma fórmula correta. Tá? Cada tipo de negócio tem um tempo de investimento e varia muito também de acordo com o tanto que tu investe. Isso está muito... É o tempo de payback que a gente chama, né? O retorno do investimento. Normalmente, nos 2, 3 primeiros anos de empresa, não se tem um payback. Esse retorno cobre, né, o teu investimento inicial e ainda assim, caso antecipe esse tempo de pagamento, ainda se utiliza o mesmo tanto para reinvestir no negócio. Que isso é muito importante. Estar sempre investindo em equipamentos ou marketing, que é fundamental, né, posicionamento e tudo mais. Então, assim, hoje, qual é uma forma mais assertiva que alguns empresários têm utilizado para ter um retorno mais garantido? As franquias, né? As franquias, hoje, tu contrata... enfim, tem N franquias, mas vou usar exemplo aí a franquia da Subway, né? Subway é uma franquia que você pode contratar, insere um valor inicial, tem um royalty que você paga, mas dentro do plano de negócio dele já está previsto, olha, tu vai investir 200, 300, 400 mil, vai ter esse retorno em tanto tempo, né? Já tem um estudo prévio, né? E isso através da franquia. Bom, o meu negócio não tem franquia, o meu negócio é algo novo que eu estou criando. Como que eu posso identificar o tempo de retorno? Vai ter que fazer um estudo de viabilidade, né? Um plano de negócio que é tão importante, né? O plano de negócio, saber, olha, eu vou investir tanto, minha estimativa de receita é tanto, definir um prolabore, né? Hoje, um dos erros, depois até eu vou compartilhar uma coisa bem legal sobre os cringe, né? Que é aquela coisa de ser careta. Tem um bingo cringe, depois eu vou compartilhar com o pessoal. Um bingo cringe do empreendedor. E aí faz a somatória de pontos ali. Eu devo ser super. Hã? Eu devo ser super. Por exemplo, aquele empreendedor que mistura a conta de pessoa jurídica com a conta de pessoa física. Não, recebe... não sou eu. Depois eu vou achar aqui para a gente olhar junto. Por exemplo, não formalizou a empresa, já pega 10 pontos. Deixou o cliente esperando resposta, 15 pontos. Nunca procurou o Sebrae, 30 pontos. Ficou devendo a guia do MEI, mais 10 pontos. Só tem um fornecedor, ficou na mão de um fornecedor, 5 pontos. Acha que a empresa nunca vai crescer, 10 pontos. Gasta dinheiro da empresa com despesas pessoais, 25 pontos. Não tem um plano de negócio, 15 pontos. E não investe em divulgação, 5 pontos. Gente, eu tô me achando o máximo agora. Não é muito comportada. Tô muito comportada, gostei desse bingo. Uma dúvida, a gente tem um percentual que a gente deva, não obrigatoriamente, mas que a gente deva reinvestir? Existe algum percentual estipulado?
não existe um valor certo, mas o adequado é sempre pensar em pelo menos 10% para uma margem de segurança, né? Por exemplo, hoje ninguém estava preparado para uma situação de pandemia, né? Então, as reservas de emergência, quem teve, conseguiu construir no longo da sua jornada, precisou utilizar dentro desse período de pandemia. Então, o ideal, eu sugeriria deixar 10% para uma margem de emergência, que não é um investimento. O investimento deixaria pelo menos 30%, né, não do faturamento, né, do lucro, para ser reinvestido. Tá? Porque o cliente vê isso, o cliente identifica essas mudanças, tá? E pode ser em marketing, pode ser uma parede que tu pinte da tua loja. O teu cliente vê lá e ele está vendo onde o teu dinheiro está sendo investido. Né? Pode ser uma parede instagramável para fazer as fotos dos produtos. Exatamente, exatamente. Então, tem N formas de fazer o seu investimento. Hoje não sabe, não sei como fazer o meu investimento. Dica, procure o Sebrae. Né? Perfeito. Inclusive, Giovanni, tem aqui um comentário do Vinícius Meyer, que ele é lá de São Feliciano, que ele colocou ali, vou querer essa ajuda do Sebrae. E ele tem uma empresa de móveis e ele, inclusive, fez a minha cozinha, fez o meu banheiro planejado, fez o móvel aqui da agência. É uma empresa muito, assim, muito capaz, assim, muito, muito preparada, entrega material, assim, de muita qualidade, é muito legal. E ele também mandou uma pergunta aqui, como pensar fora da caixa? Como ver o que os outros não veem? Pensar fora da curva. Que legal! Boa pergunta, Vinícius. Primeiramente, né, já pela tua disponibilidade, quero te dizer que nós estamos, ainda nesse ciclo, com 3 vagas em aberto. Aí, já fechou uma. Me procura lá que a gente consegue talvez te inserir. Vamos conversar, né? Mas o fato de tu estar preocupado em inovação, Vinícius, facilita ainda mais o nosso trabalho, né? Que a gente consegue buscar meios. Mas o que eu diria, assim, mesmo depois que termina o ciclo, ou quem não está participando hoje, né? Procure sempre informação, inovação, sites, blogs, faça cursos, tá? Tem conteúdo gratuito excelente na internet, mas também, né, daqui a pouco uma coisa mais especializada, tem curso pago, e não olhe isso como um gasto, é um investimento. Conhecimento é investimento. E se tratando de marketing, então, muito mais, porque é volátil, né? O marketing ele muda muito rápido, daqui a pouco uma coisa que funciona, daqui a pouco já não funciona mais, enfim. Processos de venda, comunicação com o cliente, encantamento do cliente, enfim, né? Eu faço isso, né? Porque, por exemplo, eu agora vou atender considerando o segundo ciclo, vou estar com 50 empresas, mais ou menos. Cada empresa, geralmente é de um ramo diferente, cada uma tem uma necessidade diferente, né? E eu me viro em 1000 para tentar trazer soluções para todas, né? E hoje a gente tem a internet, que a gente tanto é a nossa aliada, como também é detratora, porque às vezes tem coisa que não presta. A gente tem que saber filtrar, né? Então, procurar fontes seguras, procurar conteúdos que sejam relevantes para esse modelo de negócio. Enfim, estudo e pesquisa. Sempre para tentar pensar fora da caixa. Mas a pessoa que mais vai te ajudar a trazer a inovação, talvez, para o teu negócio, e dentro das empresas grandes, que nem Google, que nem Facebook, é ter um setor, né? Lógico, se a empresa é pequena, não vai ter um setor de inovação. Mas o fato de tu reunir a tua equipe, eventualmente, dizer, olha, o que a gente pode fazer diferente? Porque, às vezes, o empreendedor, se é uma empresa maior, ele está envolvido na parte gerencial, não está em contato direto com o cliente. Quem está em contato direto com o cliente? É o vendedor, a pessoa, o prestador do serviço, é a pessoa que está lá na ponta. Então, dali vem demandas de inovação, né? Ou às vezes não é uma demanda pronta, mas é um problema.
E a solução do problema é a inovação, né? Então, eu pensaria dessa forma, tentar ouvir o cliente, tentar ouvir o colaborador, fazer pesquisas e manter sempre estudo, estudar Isso é sempre. muito legal. Aqui na agência a gente faz direto, assim, meio que uma mesa redonda e todo mundo vai falando as ideias que vem na mente. Às vezes a tua ideia sozinha, ela não é tão boa, né? Mas quando o outro complementa, ela vai tomando forma, vai ficando boa. É muito válido. Tem um estudo que eu estava olhando esses dias, que ele fala que as crianças até os 3 anos, elas usam 98% da capacidade de serem criativas. E que ao longo da vida a gente vai perdendo isso, principalmente depois dos 30. Que depois dos 30 a gente usa apenas 2% dessa nossa capacidade. E aí tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, mas eu não sou criativa, eu não tenho dom da criatividade. Que na verdade é uma mentira, né? Todo mundo nasce criativo. Quando a gente é criança, a gente inventa brinquedo, a gente inventa amigo, a gente inventa conversas entre bonecos, a gente inventa o que fazer, né? A gente olha para uma nuvem e vê um bicho. Então a nossa capacidade criativa ela é muito grande quando a gente é pequeno. E o que acontece? A gente começa ao longo da vida a criar essas barreiras de pré-julgamentos daquelas ideias que a gente vem tendo. O que é ruim porque isso prejudica a nossa criatividade. Então, acho que um pouco disso é a gente se permitir, né? A gente ser mais carinhoso com a gente mesmo, né? E se permitir deixar essas ideias, essas bobagens, essas brincadeiras virem, porque às vezes é numa brincadeira que sai uma ideia legal, né? Colocando aquilo para fora. Então, acho muito importante essa troca com essas outras pessoas e a gente perder um pouco desse filtro, né? Nessa própria conversa com o nosso time. Eu acho que a gente tem que tentar ter menos filtro possível nessa hora, assim, justamente para poder colocar para fora aquelas ideias que estão vindo. E outra coisa que eu gosto muito de fazer, assim, para criatividade é pesquisar em diversas fontes, né? Seja em rede social, hoje em dia é uma quantidade infinita de fontes de pesquisa que a gente tem, né? Mas assim, até filmes, séries, livros, tudo isso vai ajudando, porque quanto mais a gente fica estimulando essa criatividade, mais fácil a gente consegue chegar nessa criatividade, às vezes, em momentos que a gente nem está esperando, né? Às vezes a gente passa na rua, olha uma coisa e quando vê, vira uma chavinha e aí tu começa a fazer links, até ideias. Então, acho que é bem isso, assim. Isso, eu penso também assim, networking, né, é importante. Tipo, eu tenho uma empresa pequena de um ramo, mas tem uma outra grande que faz um trabalho. Então, usa isso como inspiração. Tem um livro bem legal, eu não sei se eu tenho aqui na minha mão para mostrar. Roube como um artista. Que ele fala mais ou menos assim, a ideia do livro é copie o melhorzão, né? Se você não é tão bom, tenta copiar. Nunca vai ficar igual o cara que é bonzão, mas tu vai achar a tua forma de buscar a inovação, de fazer diferente, né? Exatamente. Então é isso, que nem o Google, eu acho fantástico a forma, o trabalho de recursos humanos deles, que, enfim, dentre as diversas benefícios que eles oferecem, tem tipo um valor que eles disponibilizam para tu fazer um curso que não seja da tua área. Por exemplo, culinária, uma coisa que não tem nada a ver, né? Para estimular a mente a ter outras experiências, né? O próprio ambiente, o ecossistema, né, onde está inserido, é mais diversificado, tem atividades, tem coisas para brincar, tanto, né, de interatividade, e isso fomenta também a pensar fora da caixa. Inclusive, Então, tem uma série do Netflix, eu não sei se tu já assistiu, que chama Como o Cérebro Cria. Que ela é uma série que ela fala muito sobre isso, ela é muito legal e vale a pena as pessoas assistirem, porque realmente ela é uma série muito bacana, assim, que faz a gente pensar, nossa, quanta coisa tem por trás, né? Aqui nos exata. comentários da live tem uma mensagem do Alex Soares, fala parabéns pelo conteúdo e pela objetividade. Tem uma mensagem da Bruna também, que honra ouvir vocês. A Bruna também é maravilhosa, né? Eu adoro o trabalho da Bruna.
Tem aqui A outra. Bruna... Mesa redonda, ó, que ela complementou, a Bruna. Mesa redonda é fantástica, ter a visão e opinião de outras pessoas. Perfeito. A Bruna é nossa técnica do Sebrae aí, né? Analista do Sebrae da toda a região. Então é uma grande parceira sempre aí, né? Quando a gente precisa de outros serviços, está sempre disposta. Obrigado, Bruna. Isso, sigam participando, a gente gosta de ver os comentários de vocês. Por exemplo, essa questão da criatividade, ela pode trazer algumas possibilidades, que é a diferenciação. Então, como eu faço para me diferenciar dentro desse mercado que cada vez surgem novas empresas? Como é que eu faço para me diferenciar disso tudo? Perfeito. Um pouco é um pouco daquilo também que a gente estava falando, né? A questão de buscar referências. Hoje a gente precisa, nem por exemplo, uma coisa que tem acontecido muito, o pessoal trabalhando home office, né? É uma mudança que veio para ficar em alguns modelos de negócio, outros estão retornando. Enfim, eu trabalho muito em home office. Mas às vezes a gente fica estagnado, né, enfim, reduzido a um ambiente de trabalho pequeno, sem interagir ou interagindo. Elas são importantes para a gente, enfim, no dia a dia, conversar, ver, respirar um ar, né? Aquela coisa, está trabalhando direto, para dar um pause, respira, né? E daqui a pouco volta a trabalhar. Então, como buscar diferenciação nesse sentido? Estando perto de pessoas, né, que te influenciem de alguma forma, né? É, eu tenho grandes ídolos, vamos dizer assim. Ídolos, não digo ídolos, mas assim, pessoas que me inspiram, né? Pode ser engraçado, mas o Silvio Santos é uma pessoa que me inspira muito, porque, enfim, eu gosto da forma como ele começou, né? Como ambulante, viu um potencial, cresceu hoje, né? E criou outros, se reinventou. E se for olhar a forma que o SBT se comunica, também é diferenciado. Eles tentam fazer uma coisa mais, enfim, tá atento à inovação. Outro que me inspira bastante, Roberto Justus, né? Que é dentro da área de comunicação, um dos grandes marqueteiros aí, e também, né, tentou entrar para o show business. Tem um programa incrível dele que eu adoro, que é o Aprendiz. Então ajuda também, né? Já fica aí de dica, né? Quem ainda não assistiu o Aprendiz, é um programa legal. Outro programa legal, né, que eu gosto muito da dica, é O Sócio, que é do Marcos Lemones, se eu não me engano, da Nassoni. Mas tem quase todos os episódios tem no YouTube. E o que o Marcos faz? Ele é uma série americana, mas ele vai nas empresas, compra parte das empresas, se torna sócio e identifica as oportunidades de melhoria e aplica processos, enfim, e acaba transformando a realidade, trazendo inovação. Então, uma coisa bem legal. E outro programa que eu gosto muito é o Shark Tank, Shark Tank Brasil, né? Que também é da Sony, né? E tem o Brasil e tem do exterior também, mas eu gosto do Brasil porque o empreendedor brasileiro é muito criativo, né? Então a gente acaba se inspirando ou entendendo um pouco mais sobre negócios, né? Eles trazem começam a falar sobre payback. Quem nunca ouviu payback, eles explicam lá o que é, né? Enfim, B2B, B2C, né? Que são uma nomenclatura do empreendedor mais startup, né? Que está mais na ponta da língua, mas o empreendedor pequeno não adianta tu falar em B2B, em B2C, né? Nesse tipo de coisa que ele fica até perdido. Então, é legal para aprender bastante. Então, eu sugeriria isso como fonte de inspiração para buscar diferenciação. Mas, ainda assim, o norte é o cliente.
tem que ouvir o cliente, tem que saber o que ele espera, né? Mas, acima de tudo, ter inspiração e buscar de fora, né? Tentar sempre inovar. Às Mais ou vezes é menos bom isso. a gente olhar para os detalhes, os pequenos detalhes dentro de uma empresa, como o próprio atendimento. O próprio atendimento, ele pode ser um diferencial entre a tua empresa e uma outra empresa. As pessoas, elas tendem, inclusive, a consumir, né, produtos às vezes mais caros de locais que elas são bem atendidas, que elas conseguem ter um relacionamento com aquela empresa. Então, às vezes, o diferencial ele não precisa ser uma grande coisa, uma ideia super inovadora, né, super fora da caixa. Ela pode ser realmente ser um atendimento bem feito, ser um pós-venda bem feito, né? Pode ser um bilhete que tu coloca dentro da sacola na hora que tu envia o teu produto, né? Escrito à mão, muito obrigada pela preferência de ter comprado aqui, espero que você goste, que você use o nosso produto, enfim. Né? Então a diferenciação ela pode vir de vários lados, que não necessariamente de uma ideia super disruptiva. Né? E essa própria questão da pesquisa é uma coisa que traz possibilidades também, porque além da gente estar incentivando a nossa criatividade, a gente também está fazendo essas pesquisas e entendendo possíveis lacunas e gaps que tem no mercado, que a gente pensa, nossa, ninguém faz isso, como é que ninguém pensou nisso? Eu posso fazer, ou eu posso fazer isso, mas eu posso fazer da minha forma, né? Então, a diferenciação, ela não necessariamente precisa ser uma coisa maluca, alguma coisa diferente, né? A gente tem que olhar para os detalhes. Exatamente, exatamente. É aquela coisa assim, né? Pensar por que ninguém fez isso antes, né? E aí tem duas. Quando a gente chega nessa conclusão e pensa por que ninguém fez isso antes, a gente tem duas formas de responder essa pergunta. Ou eu digo, se ninguém fez, eu também não vou conseguir fazer. Ou a gente diz, não, eu vou ser o primeiro a fazer, já que ninguém fez. Então, são as oportunidades. O mercado está cheio. Aí a gente tem aqui que estar computador, né? E esperar que tudo vai acontecer do jeito que a gente espera. Né? Então, vamos lá, voltou? Voltou, uhum. As coisas não caem do céu. Agora, bom, eu decidi que eu preciso empreender, estou fazendo algumas pesquisas e eu preciso saber qual é o investimento que eu preciso fazer para abrir o meu negócio. Como é que eu faço esse cálculo? Existe alguma maneira da gente se basear? Perfeito. Né? O investimento ele vai ser sempre variável conforme o teu modelo de negócio. Né? Como eu estava falando antes sobre prototipagem, né? A prototipagem em si ela já é um processo de entender se o teu investimento vai ser viável ou não. Tá? Então, a primeira coisa que se deve fazer quando decidiu investir é um plano de negócio. Tá? Um plano de negócios, hoje, né, tem um modelo até que é pronto, próprio do Sebrae, disponível no site, enfim, que você pode fazer sozinho, mas o próprio Sebrae também tem consultorias específicas para a montagem do plano de negócio. E esse plano de negócio ele define as metas, né, de curto, de longo prazo, aonde quer chegar e já define qual é o investimento mínimo necessário. Um investimento mais assertivo é aquilo que eu tinha comentado antes da questão da franquia, né? Porque a franquia já tem o plano de negócio, você entra com investimento, eles entram com know-how e faz a coisa andar. Mas quando a gente está montando um negócio novo, um negócio do zero, a gente tem que pensar em algumas coisas, por exemplo, área de recursos humanos. Hoje, a gente tem duas possibilidades. Fazer a contratação, CLT, né, estágio, sei lá o quê, ou uma terceirização de serviço. O que é mais interessante do ponto de vista de investimento ou de retorno? É mais interessante eu montar um setor de marketing dentro da minha empresa, pagar um funcionário que daqui a pouco não é tão qualificado, ou é mais interessante eu terceirizar o serviço, contratar uma
empresa que é especializada, que já tem o know-how que vai me trazer o resultado. Isso é um ponto, né? Isso, né, falando de marketing, mas isso pode ser dentro do financeiro. Hoje tem empresas de contabilidade fazendo um serviço que se chama BPO financeiro. O que é isso? Eles cuidam de toda a parte financeira, contas a pagar e contas a receber, né? Ah, eu sou um completo desastre, não consigo organizar minhas contas. Contrata esse serviço, né? Se chama Business Process Outsourcing. Não sei falar inglês muito bem, mas é o BPO, né? E acaba terceirizando esse serviço, mais assertivo, não se perde em data de pagamento, não paga juros, né? E organiza a parte financeira. Qualquer setor de recursos humanos, lá quero fazer um treinamento, quero fazer uma capacitação, quero fazer um recrutamento, tem empresa que terceiriza isso, ou é mais interessante ter um profissional de recursos humanos? Então, essa é a primeira coisa, né, que tem que pensar e avaliar. Outra questão, aluguel ou home office? Se o modelo de negócio hoje, né, as empresas, muitas passaram a entrar nesse modelo de home office e não vão voltar mais, né? Porque do ponto de vista empresarial é uma redução de custo com luz, com água, com internet, que o colaborador já está pagando, porque ele está em casa, ou às vezes que se dê ali um incentivo a mais, um benefício para o colaborador pagar a sua internet, ainda assim, se botar na conta do papel, é um custo a menos de não ter a utilização daquele espaço. Mas existem modelos de negócio que não comportam, precisa ter uma loja, precisa ter exposição. Mas, ainda assim, uma grande maioria acabou agregando isso, né? Porque loja de roupa, por exemplo, que geralmente depende do espaço físico. Durante o período que a loja esteve fechada, ele teve que se virar, foi vender no WhatsApp, foi vender no Instagram, foi vender no não sei o quê. E conseguiu se manter, lógico, talvez não na potencialidade, mas abriu um leque. E, de repente, colocando na ponta do papel, é um investimento que tem que se pensar. E a mesma coisa do delivery, né? É mais interessante tu ter o atendimento na loja, né? Por exemplo, ramo de alimentação, né? É mais interessante tu ter um espaço físico, gastar com luz, com ar-condicionado, para a pessoa vir, tu receber. Ou é melhor fazer um delivery e a pessoa come em casa, né? Então, assim, não tem certo ou errado, né? Varia do modelo de negócio. Por isso que antes de... O cálculo não tem um valor certo para o cálculo de investimento, porque tem todas essas variáveis, mas tudo isso tem que ser colocado na ponta do papel. E, por exemplo, eu vou fazer um planejamento estratégico desse meu negócio. Existe um período, por exemplo, eu devo fazer o planejamento de um ano, ou eu devo fazer o planejamento dos primeiros 5 anos. Existe esse prazo? Como é que a gente se define isso? Então, a gente vive num cenário VUCA, né, que a gente chama, que é volátil, que é incerto, que é... Enfim, esqueci o resto. Talvez isso deve me ajudar a me lembrar. Mas, enfim, que muda muito rápido. Tá? Já tínhamos antes da pandemia, né, mas era uma coisa mais pontual. Quando entrou a pandemia, foi um baque. Nenhum planejamento se sustentou. Não adianta fazer planejamento. Quem fez planejamento para 5 anos, entrou uma pandemia ali no meio, estragou tudo. Ou catalisou, né? Tem alguns casos que intensificou os serviços digitais, principalmente, né? Então, serviu para expandir, e outros que eram mais para trás, enfim, muitas empresas fecharam, né? Nós tivemos grande de quebras e tudo mais. Mas vamos pensar em num case onde não houve um planejamento. As locadoras, né? Blockbuster, né? É um dos casos que é mais comentados, porque era uma das maiores locadoras de filme do mundo, né? Quase todas as grandes cidades tinham ali um lugar para você alugar. E começou essa coisa do digital, não se atentaram para isso e acabaram fechando, né?
E assim tem outros tantos casos, né? Mas principalmente nesse quesito. Então, planejamento, foco em meta. Aonde a empresa quer chegar, né? Hoje, né, tem aqueles casos que a empresa abriu de uma necessidade, então é aquilo. Vai fazendo, vai apagando incêndio, vai trabalhando, vai vendendo. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter um norte, né? Poxa, eu estou começando agora uma loja de... Eu estou só falando de loja de roupa hoje, né? Eu vou falar uma loja de bolo. Uma loja de bolo. Mas eu quero me tornar uma grande confeitaria. Então, que passos eu preciso fazer até chegar a isso? Bom, vou ter que fazer uma capacitação, vou ter que investir no meu marketing, vai crescer a minha clientela, vou ter que contratar mais gente. Contratando mais gente, eles vão assumir a parte operacional, eu vou ficar mais na parte de gestão. Então, isso é um planejamento. O que a gente não pode ter num planejamento? Engessamento. Não pode ser uma coisa escrita na pedra. Né? Por quê? O mundo muda, né? As coisas mudam muito rápido. Então, todo o planejamento ele tem que ser maleável e ser revisto com peridiosidade. Né? Porque daqui a pouco não faz mais sentido, né, aquela meta. Então, ela tem que ser desafiadora, né? Ela não pode te deixar na zona de conforto, mas ao mesmo tempo ela tem que ser viável. Né? Não adianta estipular uma meta tão grandiosa que nem eu nem a equipe vamos conseguir atingir, porque acaba gerando frustração, né? A equipe perde motivação, né? E o fundamental da meta é ela ter uma recompensa. Então, atingiu aquele objetivo, compartilha esse resultado com a tua equipe, né? Seja em forma de remuneração, ou seja em forma de algum bônus, enfim. Isso tem que ser monitorado e tem que ser comemorado, né? E quando não foi atendido, sempre sentar e conversar para ver o que não deu certo. Perfeito. Então, agora, para a gente ir se encaminhando para o fim, eu queria que tu deixasse 4 dicas de como profissionalizar um negócio. Já tem um negócio meio informal ou formal, mas uma pequena empresa, mas eu quero profissionalizar meu negócio. Cheguei à conclusão que esse é o momento, então eu quero 4 dicas para profissionalizar esse negócio. Perfeito. Primeira coisa, investe em curso, investe em conhecimento, tá? Procura, tem conteúdo muito bom. Curso não foi suficiente, preciso de um auxílio mais de perto. Contrata uma consultoria, tá? A consultoria me ajudou, alavancou, colocou no formato que eu queria, mas, enfim, minha equipe não é preparada para isso. 2 caminhos. Ou capacita a equipe, ou terceiriza o seu serviço. O Sebrae é uma entidade que tem muitos subsídios para o pequeno negócio. Então, procurar o Sebrae pode facilitar não só na parte de formalização burocrática, que é que é importante, né? Ter o seu CNPJ, ter a sua conta de pessoa jurídica, o seu alvará de funcionamento, enfim. Mas buscar esse conhecimento. Então, o Sebrae tem um dos programas do Sebrae que eu gosto muito e indico, é o Empretec. Né? O Empretec é um curso de desenvolvimento profissional, né, para executivos. Então, ajuda na prática. Uma semana que o pessoal fica ali todos os dias voltado e pensando em inovação, em estratégias, né, e depois pega tudo isso e aplica na sua empresa. Programa Ali, que está aí disponível, né, o qual eu faço parte. Temos ainda nesse ciclo, como eu falei, 3 vagas ainda disponíveis. Se tiverem empresas interessadas, podem me procurar pelo WhatsApp ou pelo Insta mesmo, e a gente pode conversar. Tá? Mas o que você deve, antes de empreender, pensar assim: empreender não é glamuroso, tá? Não é aquilo que se vê, que agora eu sou dono do meu negócio, agora eu faço o meu horário. Muito pelo contrário, é cansativo,
vai trabalhar dobrado, vai ter que ter o foco em triplo, né? Tem que saber não desistir num primeiro obstáculo, ser persistente, mas ao mesmo tempo tem que saber a hora de parar. Porque às vezes, né, a gente já investiu tanto esforço, já investiu tanto dinheiro, já fez um estudo e, poxa, não deu mais. Então, faz parte. A empresa, ela tem que funcionar como um organismo vivo, tá? Assim como nós somos seres com necessidades, com objetivos, desejos, a empresa, ela tem que ser autossuficiente nesse sentido. O que diferencia um negócio de uma empresa? O negócio, ele existe quando o empresário, a empresa, o negócio não funciona sem ter o empresário, o dono por trás. E ele passa a se tornar uma empresa quando ele se torna um organismo vivo. Então, eu posso, como dono da minha empresa, olha, agora eu não quero mais trabalhar, eu vou me aposentar. Ela segue funcionando, eu sigo faturando, bom, agora eu tenho uma empresa. Então, esse é o objetivo, né, de todo de negócio. E para finalizar aí, a respeito de dicas, tá? Eu queria trazer um livro do Thiago Matos, que se chama Vai Lá e Faz. Esse livro é fantástico para quem está querendo começar a empreender. Eu vou anotar. É fantástico. Eu já li ele 2 vezes, tá? Porque ele fala muito sobre propósito. Uma das coisas importantes de quando a gente pensa em empreender. E cada vez mais, assim, lógico, a vida vai amadurecendo a gente. Mas eu penso muito a respeito de propósito de vida, né? Que legado que a gente quer deixar. Hoje nós estamos aqui. Amanhã não vou estar, né? Ou daqui a alguns anos, espero que daqui a muitos anos, né? Que eu possa construir relações nesse meio tempo. Mas, enfim, esse é um pouco sobre isso. Sobre a empresa ter um propósito. Transformar vidas, seja um propósito social, seja, enfim, mudar a vida de alguém, não só faturar. Além disso, o livro fala sobre o processo de prototipagem e validação, né? Ensina a fazer, então é bem bacana, né? Para quem está pensando em querer tirar um negócio do papel, enfim. E sobre ainda, rapidamente, o processo de prototipagem, é importante não aplicar com amigos, né? Que isso fala no livro. A gente tem que buscar pessoas externas, porque os amigos, eles vão dizer, ah, não, legal, isso aí eu gostei, essa tua ideia, vou comprar. Aí o cara vai lá, monta, começa a vender, pô, bacana. E aí nem o próprio amigo não vai lá consumir dele. E acaba Exatamente. Então, esse livro fala também, né, um pouco sobre isso. Aqui então, a gente tem uma mensagem muito legal da Carla, que ela diz, a Meta Imóveis começou hoje um projeto com o Giovanni, com o Sebrae, e eu adorei esse primeiro contato, acho que será muito produtivo. Legal. Giovanni, eu queria te agradecer, avisar o pessoal que a live vai ficar salva aqui no meu IGTV. Quem perdeu algum pedaço ou quer até para indicar para alguém, ela vai ficar salva. Muito obrigada pela tua disponibilidade, adorei, acho que foi um bate-papo assim que deu altas ideias, altas dicas e altos insights, eu acho que isso foi o mais bacana. Obrigada. Show. Obrigado, Vicky, eu que agradeço a oportunidade, tá? Quero me colocar à disposição, né? Faço parte também aí do eixo de inovação, estou trabalhando junto com o pessoal da Cidade Empreendedora, que traz ideias bacanas, mas principalmente falando do programa que eu represento, né? O programa Ali. Quem tiver interesse, se não conseguir participar nesse ciclo, tem ainda outros 3 ciclos para participar. Entra no site do Brasil Mais, brasilmais.gov.br, se inscreve, que num outro ciclo a gente vai poder estar trabalhando a inovação dentro da empresa. E vale a pena, gente. Um beijo, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.